E aí, fellas, Mister X aqui voltando com o Drops. Até porque ultimamente eu ando muito sem tempo para conseguir me dedicar ao canal, mas nem por isso eu vou deixar de fazer vídeo. Ah, e só um disclaimer, ultimamente eu ando tendo tanto problema com direitos autorais por coisas tão absurdamente bestas que se você ver essa gameplay repetida de Silent Hill 2 é porque eu tô muito cansado, meu querido fella. E hoje eu queria falar de uma coisa que, nossa cara, tá me incomodando há um tempinho já. Porque, vamos lá, mas pra todos os efeitos, se inscreve no canal, deixa aquele like, né, essas coisas padrão que você já conhece, né? Enfim, seguimos. E o tópico em questão é esse novo filme do Pânico, o Pânico 7. E caras, eu genuinamente nunca fui muito um fã de filmes de terror. E aí vocês vão dizer, é porque você é muito medroso, né, X? E eu te digo, meu pequeno fella, nem é isso. É só nunca foi um gênero que me apeteceu tanto assim, sabe? Eu consigo curtir mais jogos de survival horror do que filmes de terror em si. Por exemplo, eu gosto muito de Silent Hill 2, eu gosto muito da franquia Resident Evil como um todo. Eu gosto bastante de Hereditário, quando eu era mais novo eu gostava muito dos filmes do Chuck. Eu gosto muito do Corra também. Mas filmes de terror como um todo, slashers e etc, nunca foram uma coisa que eu tinha muito interesse. Até ano passado, quando eu decidi assistir o primeiro filme do Pânico. E bro, foi pra mim uma das experiências mais surpreendentes que eu já tive na vida. Porque, vamos lá, assim como toda criança ou adolescente que pegou ali um bom período dos anos 2000, eu gostava muito de Todo Mundo em Pânico. Eu gostava mais do segundo, mas o primeiro também, nossa, é excelente. Mas eu nunca tinha visto o primeiro filme do Pânico de fato. E eu não lembro o que foi que me fez assistir o primeiro filme do Pânico. Se eu não me engano foi porque eu soube que o Matthew Lillard, o famoso Salsicha, estaria no filme. Eu pensei, pô cara, dá uma chance pra esse filme aí. E bro, em menos de 2 semanas eu já tinha assistido todos os filmes 2 vezes, uma vez dublado e outra vez legendado. E eu completamente me apaixonei por essa franquia instantaneamente. Eu quero que vocês entendam que eu acho que a última coisa que me fez ficar desse jeito talvez tenha sido One Piece em 2021. Então faz muito tempo que eu não me apaixono por uma franquia de alguma coisa. E cara, eu realmente gostei de tudo do primeiro filme. Os seus personagens, os seus killers, a ambientação, trilha sonora, a forma como a tensão é criada no filme. Claro, até porque esse filme com certeza é um dos maiores primores do Wes Craven, um dos pais do horror moderno. E cara, toda a premissa, como acho que todo mundo que já deve ter visto esse filme já sabe, é aquela coisa. É um slasher que é um meta-comentário sobre filmes slasher, misturado com uma história de mistério de quem é de fato o killer. E o primeiro filme começa com um começo assim, nossa, é absurdo. E pra época foi uma gigantesca quebra de expectativa, já que você tinha uma atriz que tava em ascensão, que era a Drew Barrymore, indo de base logo no primeiro ato. E com vários atores que estavam meio que começando na época e etc, e tinham sido grandes achados. Eu acho que a pessoa mais famosa da época que estava presente era o David Arquette e a Courtney Cox. No caso, a Courtney por causa de Friends, né? Afinal, o filme é de 96. E não, eu não gosto de Friends. E temos aí mais de 30 anos de franquia, tendo uma sequência legado em 2022 e uma sequência da sequência em 2023. E pessoalmente eu gostei bastante desses 2 filmes. Gosto da trilogia original, junto com o quarto filme de 2011. E consegui curtir também esses outros 2. Apesar de que o terceiro filme é o que eu acho mais paia.
Sabe, eu consigo dar um desconto pra certas coisas do terceiro filme, porque ele, apesar de ser um filme meio Frankenstein, ele teve um pequeno problema graças a um evento terrível dos anos 90. Mas deixando meu amor pela franquia de lado, eu tenho que falar sobre esse sétimo filme, e eu tenho que dizer, foi uma das piores coisas que eu já assisti em toda a minha vida. E terei que dar muitos spoilers, então você já está avisado. Esse filme ele tem quase o mesmo problema do terceiro. A diferença central, o estúdio inventou de demitir a Melissa Barrera, que era a protagonista dos outros dois filmes. Porque isso aqui era para ser uma trilogia nova, e aí você tem um filme Frankenstein. E como eu já devo ter falado alguma coisa parecida em algum momento do canal, qualquer coisa que é meio Frankenstein está fadada ao fracasso. O que surpreendentemente não foi o caso desse filme, já que esse filme deu retorno financeiro, mas eu acho que foi só pelo nome da franquia, porque esse filme mesmo... Enfim, seguimos. O filme traz de volta a Neve Campbell, no caso a Sydney, que tá casada, tem filhos e tá bem longe de Woodsboro. No início do filme, a casa de Stumacher virou um Airbnb com grandes referências à franquia Facada, que seria basicamente os filmes de Pânico dentro do universo de Pânico. Eu adoro esse meta-comentário dos filmes Facada, cara, na moral. É genuinamente uma parada muito da hora e muito inteligente da parte do pessoal dos filmes. Em que o casal do início do filme é completamente dilacerado pelo Ghostface, que bota fogo na casa para parecer que o Stumacher está de volta. Só pra no fim ser revelado que era tudo um deepfake de IA. Cara, eu gosto muito da parada de meta-comentário de Pânico. Só que os caras botaram isso com IA, mas foi muito jogado e não exatamente trabalhado, sabe? Todos os outros filmes até trabalham esses meta-comentários dentro do filme. Você tem meta-comentário de social media no 4, você tem comentários sobre fama e mídia no segundo filme. O quinto filme fala sobre fandom tóxica, entre inúmeros outros meta-comentários, que são muito mais interessantes do que o meta-comentário que inventam de colocar aqui. Cara, esse filme tem os piores killers de toda a saga. Porque, cara... eu não sou contra a motivação dos killers serem ou vingança ou só loucura. Nesse eles escolheram loucura. O Ghostface inventa de tentar atacar a filha da Sydney, que se chama Tatum, homenagem da melhor amiga dela no primeiro filme. E mais lá pro final é revelado que na verdade era esse tempo todo uma vizinha da Sydney, que tinha lido o livro dela do quarto filme, e tinha se inspirado a dar cabo tanto do marido quanto do próprio filho. Bro, what the hell? E sabe o pior? Esse filme tem 3 killers. Sendo que um é um doidinho que fugiu de um hospital psiquiátrico. O outro é um diretor do hospital psiquiátrico que gostava da vizinha. What the heck? E pior ainda, velho. Esse maluco supostamente tinha um trabalho no Google e foi demitido. Bro, eu espero muito que você tenha vivido na eterna pobreza por ter perdido um trampo no Google. E pior, cara, a pior coisa desse filme é o fato de que você não se importa com nenhum dos personagens, somente com os personagens que voltam, e ainda volta o Chad e a Mindy dos 2 filmes anteriores, mas cara, eu sinceramente não sei porque que eles estão aqui. Eu realmente queria que eles não estivessem aqui, porque a presença deles só faz evidenciar o quanto esse filme é um Frankenstein e não deveria existir. E caramba, cara, eu não sei se esse filme matou a franquia, mas honestamente, eu acho que devia, porque rapaz... E o filme ele tenta puxar esse meta-comentário tentando mais ou menos recriar as paradas do primeiro filme,
Sendo que isso já foi feito nessa franquia pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Fizeram isso no segundo, no quarto e até no quinto filme. E estão fazendo isso de novo uma quarta vez? Bro, já deu, né, cara? Eu amo o primeiro filme, mas a gente tem que fazer coisa diferente e nova. Mano, é por essas e outras que eu gosto muito do segundo filme. Porque ele é só uma referência ao primeiro filme. E não vamos fazer tudo de novo, só que agora com motivações diferentes. Pra no final ser revelado que o grande motivo da vizinha da Sidney... E eu nem sei como é que é o nome dela. Deixa eu ver aqui o nome dessa... Deixa eu ver o nome dessa mulher aqui. Jéssica. Aí é revelado que a motivação da Jéssica é porque a vida da Sidney só pode ser trauma, porque se não tiver trauma, não é a Sidney Prescott. Cara, isso poderia ser até interessante, mas foi tão mal executado. E eles brincaram com a questão do Stu tá vivo na franquia, que meio que já é uma piada recorrente por conta de alguns roteiros descartados de filmes anteriores. E cara, eu preferiria muito, muito que o Stu voltasse. Eu nem sou favorável a isso, mas eu acho que teria sido melhor do que fazer esse filme. E, sabe, fellas, eu acho que o meu sentimento geral sobre esse filme é... Ele é tal qual um filme ruim da Marvel. Você tem personagens reconhecíveis, uma ação decente, mas estilo, e nesse caso bem pouco estilo, e substância quase zero. Ah, bicho, chega de falar desse filme. Esse sétimo filme não existe. Enfim, fellas, digam suas opiniões, e como eu sempre digo nesse canal...